Tema de hoje que eu gostaria de falar é sobre vingança. Ontem eu estava no meu grupo de estudos, né, que a gente estuda sobre a doutrina espírita e tudo mais, e a gente estudou ontem sobre o tema a vingança. E foi muito interessante a gente debater sobre isso, porque a gente consegue ter uma clareza maior sobre o que é a vingança. Você consegue olhando através do espiritismo, né, dessa profundidade que é abordada as coisas, sobre a forma que funciona, no geral, a vingança. E o que é a vingança, né? A vingança é aquele comportamento de que alguém fez algo para você, instantaneamente você sente aquele negócio por dentro que: "Ah, meu Deus, vou me vingar, vou fazer essa pessoa passar por qualquer coisa". E é muito interessante que a gente tem que lidar com esse impulso, né, porque isso afasta a nossa evolução espiritual, assim. Se você tem esse comportamento de se vingar, por alguém, você está indo contrário à sua própria evolução espiritual, né. E é muito interessante que eu me lembro quando eu era mais jovem, eu ainda sou jovem, né, mas quando eu era ali na adolescência, já mudando para a fase adulta. Eu me lembro que eu tinha esse sentimento muito forte, assim, de que, alguém fez algo pra mim, eu falo: "Não, eu vou me vingar, essa pessoa vai se ver comigo". E hoje eu percebo que esse é um comportamento que não faz bem, que não te leva, a um lugar efetivamente, produtivo, digamos assim. E até um caso em específico, eu lembro que tinha uma tia minha que ela detestava criança, assim. E como eu era uma criança, eu ficava muito em casa e eu queria sair de casa e queria sempre estar na casa dela, porque era a casa mais próxima, assim. E lembro-me de que sempre que eu ia até lá, ela dava, de certa forma, um chilique e fala: "Não quero criança aqui, vai embora pra tua casa", e mandava a filha dela ir me levar sempre em casa. E eu lembro que eu criança já sentia esse comportamento vingativo, assim, de que: "Ah, ela vai me pagar um dia, que não sei o quê". E os tempos passaram, os anos se passaram, eu fui ficando adolescente, e aí a vida dela deu um baque, assim, ocorreram traições, ela passou por uma fase bem conturbada. Na época eu morava com a minha avó e eu lembro que ela foi passar um tempo lá e, gente, eu fui muito mal. Nossa, muito mal mesmo. E hoje eu reconheço, assim, o quanto foi difícil, a gente se perdoou depois, né, mas olhando agora, eu lembro o como foi ridículo, assim, horrível, sabe, a a a forma com que eu lidei com isso, como se eu precisasse me vingar e depois que eu fiz, não resolveu, sabe. Eu acho que se eu tivesse tratado isso de uma maneira diferente, eu teria me sentido melhor. E é muito importante a gente ter, é claro, se é vingança ou justiça, a gente também não pode achar que não deve fazer justiça. A justiça ela deve ser feita. Claro, a justiça do homem ela ainda não é, ela é falha, né, querendo ou não, em muitas situações, porém é importante você saber a hora de fazer justiça, sabe. Se alguém vai fazer mal para você, se você tá sendo maltratado em casa pelo seu marido, por alguma outra pessoa, a intenção não é se vingar, e sim você vai, procurar justiça, você vai falar, é importante a gente buscar essa justiça. Assim como, sei lá, se você está num trabalho que você está sendo, não está agindo de acordo com as condutas da lei trabalhista, é claro que você tem que reconhecer os seus direitos e buscar na justiça. Isso não é se vingar, sabe. Se vingar é você querer comprometer, você: "Ah, eu vou me vingar, vou acabar com a reputação da empresa". Isso não é legal, porque querendo ou não vai levar a lugar nenhum, sabe, só vai prejudicar a sua própria evolução espiritual. E
é importante a gente ter essa clareza de que, o que que é justiça e o que que é vingança, né. Isso explica bem que a vingança é você querer prejudicar, sei lá, vou pegar um caminhão e tacar na empresa ou vou, destruir a reputação. E já a justiça não, a justiça você vai, busca os seus direitos, você denuncia o que precisa denunciar, e isso não é errado, tá. Buscar a justiça não é errado, o errado é você se vingar, sabe. E a gente tem que ter essa clareza sempre de perdoar. Eu sei que é difícil, né, é muito difícil quando alguém faz alguma coisa pra você, mas a gente tem que ter essa clareza de que, com o tempo, esse sentimento de vingança, ele vai diminuindo. Se alguém fez algo pra você, você simplesmente entrega na mão de Deus, porque, querendo ou não, não tem muito o que a gente possa fazer que vá, de alguma forma, resolver alguma coisa, né. Então se você: fulano me fez mal", eu vou entregar na mão de Deus, se for uma coisa que dê pra fazer justiça. Eu vou buscar na justiça, o que eu preciso buscar, e se, por acaso não der, você vai tentar ignorar ao máximo isso, até que esse sentimento, ele vá se dissipando, até que, claro, o mundo ele vai dar voltas, né. Querendo ou não, o karma ele existe. Se alguém faz algo pra você, ultimamente as coisas elas têm acontecido bem rápido, assim. Eu fiz algo pra alguém, alguém fez algo pra mim, em questão de meses, até dias, às vezes anos, claro, uma situação semelhante vai retornar e vai fazer a pessoa ter essa clareza, ou eu ter essa clareza, porque as coisas ultimamente elas têm acontecido aqui, a gente tem vivido no planeta de provas e expiações, né. Então todo tempo a gente está passando pelas provas, pelas expiações, e é importante a gente ter essa clareza. Ontem no nosso grupo, uma das integrantes falou uma frase muito interessante e ela fez uma reflexão sobre isso. E diz que a vingança, ela é um prato que se come frio. E claro, a gente pensa que, é um prato que se come frio, porque você tem que esperar para poder se vingar. E ela olhou através de outra percepção, que ela diz que a vingança é um prato que se come frio, porque quando o prato está frio a gente já não quer mais comer, sabe. Então isso fez muito sentido para mim, porque eu pensava: "Não, a vingança é um prato que se come frio. Vou esperar o tempo que for e assim eu vou poder me vingar." E ela trouxe essa clareza e foi através de um ponto que eu nunca tinha parado para pensar, sabe? E foi muito esclarecedor, assim, porque realmente um prato quando tá frio a gente não quer mais comer, né? Então fez muito sentido para mim. E outra questão que também dá pra gente abordar é: será se vale a pena se vingar? Será se a vingança ela resolve alguma coisa? Eu acredito que 90% do tempo ela não resolve e ainda de brinde te gera um karma, ou faz você até pagar pelaquilo, por mais que a pessoa tenha feito algo por ti. Se você tem esse comportamento de vingança, você está se afastando da sua própria espiritualidade e também se afastando de Deus, né, porque Deus não concorda com esse tipo de conduta, porque a vingança em si ela é um ato, né. Você pensar que quer se vingar ou pensar a forma de se vingar, eh, vai ser minimamente prejudicial, mas a vingança é um ato de você com as suas próprias mãos ou conduta ir lá e fazer. Então a gente tem que ser vigilantes para não chegar a esse ponto de ir lá e fazer, sabe. Aí você já tira um grande peso das suas mãos, não fazendo essa conduta. Se você deixa ali apenas na mente, não chega a fazer nada, efetivamente. O que dá para fazer é a gente confiar de que realmente o mundo dá voltas, né, a gente sabe que alguém faz algo para você, e aí você: "Ai, não vou perder o meu tempo com isso." Eu vejo muito claramente isso, que antigamente eu queria se vingar e hoje em dia eu apenas fico decepcionado. É claro que a gente fica com um certo rancor, né, isso é perfeitamente normal, porque a gente também é ser humano e tá ainda num planeta de provas e expiações, mas às vezes, a gente: "Ai,
não vale a pena, para que que eu vou fazer isso? Você só entrega na mão de Deus e fala: "Cara, isso foi um aprendizado, eu aprendi". Quando você toma como aprendizado, cara, tudo muda. Você olha para si e fala: "Olha só o que que eu aprendi, olha essa lição gigantesca que eu aprendi com essa situação". E a partir daí você tira um grande peso das suas costas quando você abandona esse estado de querer se vingar. É claro que não é do dia para a noite também, né, mas a gente tem que estar sempre ciente, que tudo é uma prova e o tempo se encarregará de tudo, sabe. A gente, querendo ou não, nada passa impune, assim, seja nessa vida ou na próxima, todos os que faz algum tipo de mal, o tempo se encarregará de fazer essa ter essa percepção de que ela errou, e às vezes até a pessoa que te fez o mal, ela mesma vai reconhecer isso, talvez pode até precisar de você no futuro, e você, claro, se já tiver evolução espiritual suficiente, você vai ajudar ela, e ela pode até reconhecer isso, e até te pedir perdão, vocês se perdoarem, sabe. E assim você vai viver tranquilo sem esse fardo. A espiritualidade ela é um caminho muito árduo, né, porque como é difícil se vingar, tanto com esses tipos de sentimentos como a vingança, o ódio, o rancor, tudo isso é um fato muito difícil de lidar, sabe. Essa é a palavra que eu queria trazer para você hoje, e eu tenho certeza que fez muito sentido para você. Se você ficou confortável com o que você escutou, se você gostaria de deixar o seu like, o seu comentário, eu fico à disposição também. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, acrescentar, ou queira alguma sugestão de algum outro tema de vídeo, eu também estou à disposição, tá?